quando os Estados Unidos e a OTAN tomam a decisão histórica de declarar guerra à Rússia. A Aliança Militar Ocidental começa a mobilizar seus recursos militares, mas eles estão cada vez mais preocupados com o futuro. À medida que a aliança se prepara para o inevitável confronto, a realidade das possíveis lacunas na cobertura defensiva em vários territórios ocidentais se torna evidente. A decisão de incluir a Rússia na batalha fez com que os russos precisassem proteger suas próprias fronteiras e manter uma frente ofensiva forte. Os estrategistas militares são rápidos em lidar com essas preocupações, elaborando planos para fortalecer as defesas e proteger a infraestrutura essencial. A aliança deve equilibrar suas defesas de modo a não expor seus territórios a possíveis contra-ataques russos. Os Estados Unidos e a OTAN enfrentam um cenário geopolítico complexo e uma possível escassez de recursos e mão de obra. Em uma corrida contra o tempo, eles devem se adaptar e fortalecer suas defesas para garantir a segurança de seus territórios. À medida que o conflito evolui, o mundo observa ansiosamente, percebendo a importância e as possíveis consequências dessa guerra. À medida que o conflito se agrava, os Estados Unidos e a OTAN são forçados a reconhecer a dura verdade da guerra e as fraquezas que ela expôs em seus próprios territórios. Você quer ver mais? Assista a nossa série online agora em nosso site. Descubra agora o potencial da próxima guerra mundial. Com as tensões em alta, o exército russo decide dar um passo ousado. Eles começam a atacar deliberadamente os recursos militares da União Europeia e da OTAN no leste europeu, piorando ainda mais a situação instável. Em resposta à declaração de guerra da Aliança Ocidental, a Rússia ataca instalações e equipamentos de bases militares pertencentes aos Estados Unidos e à OTAN. Ele busca enfraquecer a capacidade da aliança de resistir à expansão agressiva e manter o controle na Europa Oriental. Os ataques são rápidos e brutais, pegando a Aliança Ocidental desprevenida. Forças russas danificam recursos militares importantes enquanto avançam, criando o caos e a insegurança nos Estados Unidos e na OTAN. O mundo está chocado ao ver o conflito ficar fora de controle. Os ataques da Rússia aos ativos militares dos IWA e da OTAN exacerbam as relações já tensas e aproximam o mundo da beira de uma guerra total. Os Estados Unidos e a OTAN devem enfrentar a realidade da guerra, ao avaliar os danos e formular uma resposta. Os riscos nunca foram tão altos, e a necessidade de uma ação decisiva está se tornando cada vez mais urgente. Agora que as forças armadas russas estão deliberadamente visando suas forças, os Estados Unidos e a OTAN devem se adaptar e responder rapidamente a essa nova e perigosa ameaça. A paz mundial está em perigo enquanto os dois lados lutam em um jogo de poder e estratégia de alto nível. Em meio à tensão global, o conflito entre os Estados Unidos, a OTAN e a Rússia se intensifica. A cada momento que passa, o potencial de consequências catastróficas aumenta, deixando incerto o destino de milhões de pessoas. A Rússia lança ataques com mísseis e campanha militar contra a vizinha Organização do Tratado do Atlântico Norte. Países e estados membros da OTAN. A Rússia ataca os recursos dos IWA e da OTAN no leste europeu, e a comunidade internacional se revolta. Cada ataque aumenta o perigo de um conflito em grande escala, e o mundo assiste, horrorizado, ao desenrolar da crise. Quando atacados, os países da OTAN e seus vizinhos respondem rapidamente.
A cada momento que passa, a necessidade de uma resposta coordenada e decisiva torna-se cada vez mais crítica. Em toda a região, as cidades estão se preparando para a devastação iminente. As pessoas enfrentam a dura realidade da vida em tempos de guerra devido a ataques brutais. Diante dessa nova e agressiva campanha russa, a OTAN está sendo levada aos seus limites. Cada estado deve defender seu próprio território e proteger seus aliados no México. Enquanto o conflito continua, o mundo prende a respiração. A ofensiva da Rússia prejudica a estabilidade dos membros da OTAN e de seus vizinhos, podendo levar a um conflito global catastrófico. Em resposta à agressão russa, as forças da OTAN se mobilizam e lançam contra-ataques. Apesar do caos e da confusão, eles continuam determinados a proteger seus territórios e a enfrentar a ameaça russa. Com a escalada do conflito, os líderes globais estão procurando maneiras de diminuir a escalada da situação e evitar maiores danos. Esforços diplomáticos são feitos, as tensões são altas e uma solução pacífica é incerta. Milhões de pessoas em risco na campanha militar da Rússia contra os membros da OTAN e seus vizinhos. Em meio ao risco de uma possível guerra em grande escala, as consequências são imprevisíveis. Esse conflito decidirá a história, enquanto o mundo olha para você em choque e descrença. As decisões futuras terão consequências de longo prazo para ambos os lados. Não apenas para os diretamente envolvidos, mas para toda a comunidade mundial. Para receber as últimas atualizações sobre o cenário da Terceira Guerra Mundial, ative o sino e inscreva-se. Obrigado por nos receber. Siga-nos nas mídias sociais para manter-se atualizado com nossos novos lançamentos. Mencionamos o Instagram, o Facebook e o Twitter. Se você quiser, nós estaremos lá. Obrigado por assistir ao nosso canal. Há muito mais de onde isso veio. Conecte-se ao nosso site hoje mesmo para ver toda a nossa biblioteca e acessar os episódios pelo link na descrição. Você conhece a Segunda Guerra Mundial? Qual inglês criou uma máquina para decifrar mensagens nazistas? Compartilhe sua resposta nos comentários do YouTube. Fique atento à resposta correta. A resposta é Alan Turing. O conflito entre a Rússia, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e os países membros da OTAN continua a aumentar. Os Estados Unidos e a OTAN fazem uma acusação chocante e séria. Eles alegam formalmente que a Rússia cometeu crimes de guerra ao atacar indiscriminadamente cidades civis nos países vizinhos membros da OTAN. Declaração após a campanha militar russa que causou devastação na comunidade internacional. Os ataques a cidades civis causam enorme sofrimento e perdas. E o mundo está indignado com o flagrante desrespeito à vida. A ONU convoca uma reunião de emergência para analisar a situação e discutir as possíveis ramificações dos crimes de guerra. Os líderes mundiais condenam as ações da Rússia e buscam maneiras de responsabilizar o país. Os Estados Unidos e a OTAN reúnem evidências de crimes de guerra documentados após a destruição e a devastação causadas pelos ataques russos. Eles estão trabalhando arduamente para criar um caso sólido de revisão internacional. Os Estados Unidos e a OTAN argumentam para o mundo, descrevendo o sofrimento de civis inocentes nos países vizinhos da OTAN. Eles conclamam a comunidade internacional a condenar as ações da Rússia e exigir justiça para as vítimas.
A Rússia nega ter cometido irregularidades, apesar das evidências. Justificar que suas ações militares são de seu interesse nacional. Esse desafio apenas irrita os sentimentos dos Estados Unidos, da OTAN e da comunidade internacional em geral. Diante das ações da Rússia, os membros da OTAN estão aumentando sua presença militar para proteger a população e impedir futuras agressões. Enfrentamos um conflito ainda mais destrutivo, os riscos são cruciais. Em face dos crimes de guerra no mundo, necessidade de uma reflexão global sobre a estabilidade global. O conflito revela a fragilidade da paz, e a necessidade de cooperação e diplomacia nunca foi tão evidente. Com o agravamento do conflito, os Estados Unidos e a OTAN são forçados a evacuar em massa as cidades atacadas pela artilharia e pelos mísseis russos. A situação é grave, com milhões de mortos e danos à infraestrutura aparentemente irreparáveis. Os serviços de emergência dos Estados Unidos, da OTAN e de outros países aliados estão trabalhando juntos contra o relógio para salvar o maior número possível de vidas. A escala do desastre é esmagadora e os recursos são escassos. Enquanto isso, comboios de ônibus, carros militares e particulares são organizados para evacuar os sobreviventes. Os abrigos temporários do México estão sobrecarregados pelos muitos civis que são constantemente deslocados. A crise humanitária abala a comunidade internacional com a realização de evacuações. A ajuda e os voluntários de todo o mundo estão fornecendo alimentos, água, cuidados médicos e abrigo para os desabrigados. As histórias de sobrevivência causam impacto nas cidades, com testemunhas relatando perdas, bravura e resiliência. O mundo se comove com sua força e determinação diante de adversidades inimagináveis. Os governos globais se comprometem a ajudar os países afetados e a responsabilizar os perpetradores. Com o aumento do número de mortes, há dúvidas sobre a possibilidade de uma solução pacífica para o conflito. Satélites militares do CELAEU e da OTAN detectam outro lançamento de míssil russo no conflito em andamento. Esse míssil horroriza o mundo. Ele tem uma cabeça nuclear presa ao bico. O evento eleva as tensões e aumenta a probabilidade de um resultado desastroso. O comando militar ocidental teme os resultados prováveis dessa escalada drástica, e o mundo se prepara para o inimaginável. O medo de uma guerra nuclear está perturbando as pessoas em todo o mundo, no que pode se tornar o pior conflito das últimas décadas. As apostas nunca foram tão altas, e o destino do mundo agora está na balança. Enquanto o míssil voa, os líderes dos Estados Unidos, da OTAN e de outros países tentam evitar o desastre por meio de canais diplomáticos e militares em uma corrida contra o tempo. Você quer ver mais? Assista a todos os episódios de nossa série em nosso site. Explore o potencial da próxima guerra mundial hoje. Obtenha IA avançada para criar vídeos, gerar cópias de alta qualidade, opções de hospedagem premium e a mais alta proteção de privacidade online. Não perca os descontos e promoções exclusivos. Registre-se hoje com os links na descrição. Comece agora sua jornada para criar conteúdo atraente.